Beleza? Então, vou colocar aqui no chat para que vocês coloquem a presença de vocês, o link está ali. Eu postei um material sobre juros simples para vocês, inclusive eu coloquei a tarefa, é o mesmo material que eu coloquei do conteúdo, tem os exercícios no final. Então, o mesmo arquivo que eu coloquei lá na tarefa, eu coloquei também no conteúdo. Né? Então, hoje eu vou falar sobre juros simples e vou resolver alguns exercícios ali, vou comentar sobre algumas coisas que são importantes na resolução de juros simples. Né? Lembrando que ele depende muito da questão de porcentagem, né? Então, mas vamos lá. Deixa eu me lembrar. Aqui, material. Não compartilhei com vocês ainda, né? Vou compartilhar. Enxergando aí? Sim. Sim. Tranquilo, então. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Então, vou tentar ser objetivo, já que vocês tiveram uma aulinha já um pouco... Eu já sou meio objetivo normalmente, então... Juros simples. Então, juro, então, é a quantia que se paga ou se recebe por um capital emprestado. No cálculo do juro, além do capital, também são levados em consideração a taxa, né, de juros e o tempo que esse capital foi emprestado ou que, né, vai gerar esse juros. Então, o capital, a taxa e o tempo que se tem. Então, juros... Boa noite, professor. Boa noite. O juros, ele é representado pela da letra J, o capital, ele é representado pela letra C, a taxa é representada pela letra I, né? Então, e o tempo T. Tem alguns livros que usam o tempo N, né? Então, ou em alguns casos que eu estava lendo, ele usa como, deixa eu me lembrar, como o capital como sendo a letra que ele usa também, mas a maioria usa essas notações aqui, né? O capital por C, a taxa por I, o tempo por T. Alguns usam N e algumas outras livros usam outras letras ali, né? E repare que para efetuar os cálculos de juros, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade normalmente, então usamos... Então, o que está querendo dizer nisso aqui? Que se eu estou trabalhando com a taxa ao mês, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa for anual, o tempo tem que ser em ano. Se a taxa é semestral, o tempo tem que ser por semestre. Trimestral, quadrimestral, né? Então, sempre na mesma unidade, senão ele não é calculado da forma correta. Tá? E um ano comercial, então, ele tem 360 dias, um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias, aí isso é indiferente de... É claro que se ele disser aqui do dia tal até o dia tal, aí vocês vão ter que transformar para dias, saber quantos dias tem, para poder calcular. Mas se for exercícios na forma de ano, o ano é 360 dias. Um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias, né? Isso são relações que são básicas assim para a transformação. E lembrando que
No juros simples, se eu tiver uma taxa de 24% ao ano, eu posso simplesmente dividir ela por 12 e transformar essa taxa por mês. No juros simples, a taxa de equivalência, desculpa, é só fazer essa relação de tempo que tem e fazer a divisão. Né? Nós vamos ver que depois no juro composto ele é um pouquinho diferente disso, porque mês a mês ela rende, se tu simplesmente dividir o 24% ao ano, aplicar 24% num ano ou aplicar 2% ao mês, vai render mais do que 24%. Então, existe uma relação um pouquinho diferente das equivalências das taxas para juro composto. No caso aqui de juros simples, não. Juros simples é simplesmente dividir. Né? Se eu tenho uma taxa mensal e quero dividir por dias, e estou falando que um mês tem 30 dias, ou se for, no caso, aí tu tem que calcular lá, ó, do dia tal até o dia tal, depende dos problemas que vai entrar, mas do dia tal, tem que ver quantos dias dá, e aí tu aplicar essa taxa diária. Mas no caso, um mês tem 30 dias e um mês comercial é 30 dias e um ano comercial tem 360 dias. Uma hora tem 60 segundos, um minuto tem, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas. São coisas, relações que vocês têm, mas aqui, esses aqui que são os que mais aparecem, né? É esses aqui. Na verdade, é esses dois aqui, né? E dias também, né? Porque às vezes um mês tem 30 dias, um ano tem... Claro que dentro disso aqui aí aparece trimestre, semestre, quadrimestre, né? Então, cuidar essa relação aqui. Então, a fórmula dos juros aqui, ó, os juros, então, aqui está a fórmula dos juros, basta multiplicarmos o capital pela taxa, né? Em número decimal ou porcentagem, e pelo tempo transcorrido na mesma unidade de tempo da taxa de juros simples. É isso que ele está dizendo. Então, a taxa I e o tempo T, eles têm que estar na mesma unidade. Né? O que é estar na mesma unidade? Se a taxa está ao mês, o tempo é em meses. Se a taxa é semestre, aqui tem que estar em semestre. Se a taxa é anual, aqui tem que estar a quantidade de ano. Então, essa é a questão. Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tem alguns livros, e aí que eu quero que vocês entendam, que tem alguns livros que trabalham com juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Dividido isso aí por 100. Por que isso? Porque exatamente a diferença é essa taxa aqui, ó. Essa taxa aqui e essa taxa aqui. Se vocês olharem em alguns livros, tem juro igual a CIT sobre 100 ou juro igual a CIT. Na verdade, o que ele está dizendo que esse I sozinho ali, ó, é a taxa unitária. Unitária. E aquele I sobre 100 sobre 100 é a taxa percentual. Tá, mas qual é a diferença de um para o outro? Na verdade, aqui, ó, a taxa unitária, ela já está dividida por 100. Se quando aparecer num problema 2%, essa é a taxa percentual. Eu posso colocar nessa fórmula, nessa primeira fórmula aqui, ó, só o 2% direto. Né?
porque ele já está daí dividido por 100. A taxa unitária seria 0,02. Por quê? Nessa outra fórmula aqui, ó, já 0,02, porque 2 dividido por 100, ele já dá a taxa unitária. Então, nessa primeira parte aqui, ó, ela está como taxa unitária. E nessa aqui, ela usa a taxa percentual. Então, depende do livro que vocês estiverem olhando, ele usa esse CIT sobre 100 aqui, ó. E aí, essa taxa aqui é a taxa percentual. Mas a maioria dos livros já estão usando essa juro igual a CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo, no juro simples, usando esse I como a taxa unitária, já dividido o percentual por 100, né? Já usando só, e aí ele fala aqui, ó, ou em número decimal ou porcentagem, né? Depende, mas a maioria dos livros estão usando já o decimal para a resolução, né? O montante, então, denomina-se montante a soma obtida do capital mais os juros, de acordo com essa definição. Então, o montante que eu tenho, se eu tiver lá R$100 aplicado na poupança, rendeu R$10 de juros, então o montante que eu tenho no fim da minha aplicação é o capital que eu tinha investido, mais esses R$10 de juros, então o montante foi 110. Há uma fórmula direta para calcular montante, né? Sabendo que os juros é CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Eu troquei aqui, no lugar dos juros aqui. Ah, tá. Então, no lugar dos juros, essa que eu estou fazendo aqui. Vamos ver. Tá. No lugar dos juros, eu coloquei capital vezes a taxa vezes o tempo, tá aqui, ó. E aí coloquei em evidência o capital, então o montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes T. Então, tem uma outra forma. O que vocês têm que saber, basicamente, eu acho que essas duas aqui são importantes, juro igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante é o capital mais o juro, né? Aquilo que vocês encontraram de juros soma com o capital que vocês aplicaram, vocês vão ter um montante. Basicamente, é isso, né? É claro que se vocês tiverem um formulário aí, junto, é bom para trabalhar, né? Então, basicamente é isso aí. Lembrando que são coisas bem tranquilas de se fazer, lembrando que tem que estar sempre na mesma unidade. Então, vamos fazer um exercício, vamos aplicar já. Então, eu tenho aqui já está digitado aqui. Determinar um juros simples, ele quer saber os juros, né? Devia ter colocado aqui, mas tudo bem. Juros é igual, e é isso que ele quer saber. Esse que é o problema do... Ah, não tem interrogação. Tudo bem. Então, ele quer saber os juros produzido por R$10.000 aplicado a R$2 ao mês durante 90 dias. Então, ó, o primeiro passo é tirar os dados do problema. Eu tenho o capital, que é 10 mil, tenho a taxa percentual, 2% ao mês, né? E o tempo, 90 dias. Eu vou transformar esses 90 dias para meses, que eu sei que um mês tem 30 dias, então 90 dias tem 3 meses, e vou deixar a taxa já na mesma unidade que está mês. Então, transformei tempo e taxa para o mês. Só que eu transformei para a taxa
unitária já, ó. Taxa unitária é 0,02, ou seja, os 2% que era a taxa percentual dividido por 100, eu já tenho, então, a taxa percentual. Né? Com isso, observando, a taxa e o tempo estão na mesma unidade, ó, estão em 3 meses o tempo e a taxa em mês também, 0,02 taxa unitária. Então, é só a aplicação da fórmula. Então, juros é igual a capital vezes a taxa do tempo. Então, 10 mil vezes 0,02 vezes 3 meses. Eu tenho que os juros desse capital que eu investi 10 mil reais por 3 meses, numa taxa de 2% ao mês, deu um juro de 600 reais. Lembrando que isso é juros simples, tá? Ele não tem, como nós vamos ver depois no juro composto, que é o que acontece geralmente, o primeiro 2% do mês ele vira capital, então se fosse pensar assim, 2%, 200 reais, o capital do segundo mês seria 10.200, e aí então 2% de 10.200 é um pouquinho mais, mas isso estou falando em juros compostos. Então, sempre que tiver problema de juros simples, ele tem que estar no problema. Porque se ele não diz que é juros simples, eu entendo que é juros compostos. Né? Não tendo no problema que é juros simples, o entendimento é que a aplicação é de juro composto. Isso segue para, né, vocês. Né? Então, não tendo, não é juros simples, né? Então, não diz no problema que é juros simples, eu aplico o juro composto. No caso nosso aqui, todos os exercícios, eu não cheguei a olhar todos que eu postei lá, se diz juros simples ou não, mas todos são feitos acima de juros simples, tá? Tem que dar uma revisada depois. Mas todos que eu estou pedindo agora nessa tarefa para juros simples. Pois é, tá aí uma coisa que eu ia perguntar uma hora eu tinha esquecido, mas aí agora só lembrou. Quando não tiver escrito juro simples, então eu posso aplicar o juro composto. Ou como é que eu identifico quando é juro composto ou quando é juro simples? Quando é juro simples, ele vai estar no problema. Né? Tem que estar no problema, porque senão, se tu for pensar no dia a dia nosso, por exemplo, 3 meses, quando rendeu o primeiro mês, como acontece normalmente, tu aplica um dinheiro na poupança, no final do mês tem um juros, esse juros se torna capital, né? Então, se for problema de juros simples, né, ele tem que estar escrito no problema, senão, não. Claro que eu não olhei agora esses exercícios, depois eu vou dar uma olhada nos exercícios, mas esses que eu passei para vocês, eu quero que vocês resolvam todos em cima de juros simples. Eu já vou definir agora para não... talvez tenha algum que eu não olhei agora todos, não me lembro. Mas eu estou dizendo, fora daí, se vocês forem resolver qualquer questão e não disser que é juro simples, ele é juro normal, como a gente usa, juro composto. Que é juro, depende da capitalização. Então, se for juro simples, ele tem que necessariamente dizer. Ok? Ok. Ó, questão 2. Determinado juro simples produzido por 50 mil reais, quando aplicado a 2% ao mês, em 8 meses. Mesma questão. Tira os dados, né? Capital 50 mil, a taxa 2% ao mês, já transforma a taxa percentual para a taxa unitária, e 8 meses. É direto, as duas não precisam transformar nada, as taxas estão na mesma. Então, basta aplicar, os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. 5 mil vezes 0,02 vezes 8 deu 8 mil reais de juros. Então, ele pediu juros. Se ele pedisse o montante, né, eu teria que pegar os 50 mil mais 8 e daria 58 mil. O montante dessa aplicação seria 58 mil reais. Não pediu só os juros. Então, tranquilo. Questão 3. Um capital aplicado, ele não diz qual é o valor do capital aplicado, está aqui, a 1,5% ao mês, uma taxa de 1,5% ao mês, né? Taxa percentual, já peguei e transformei para taxa unitária, dividi por 100, achei 0,015, taxa unitária.
rende em 2 anos, então o tempo em 2 anos. Como a taxa é mensal, eu já transformei para 2 anos em 24 meses, para encontrar a taxa na mesma unidade. Rende os juros de R$ 3.600. Então, que capital foi aplicado? Ó, note que ele diz aqui que é juros simples. Então, aqui a fórmula juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Né? Os juros é 3.600, capital não tem, a taxa é 0,015, a taxa unitária, e o tempo é 24. Note que o tempo e a taxa estão na mesma unidade. Então, eu passo essa multiplicação para lá dividindo, e encontro que o capital que foi investido era de R$10.000. Né? 3.600 dividido por esse produto aqui. Eu fiz direto na calculadora. Questão 4. Achar a taxa percentual, olha, que é a taxa percentual, que se deve aplicar R$72.000, então ele está dizendo que vai aplicar R$72.000, no modo que 1 mês e 15 dias, renda R$2.700 de juros. Então, como um mês tem 30 dias e 15 dias é meio, então eu usei 1,5 mês, direto 1,5 mês. Vocês podem aplicar uma regra de 3 simples aqui, vocês vão achar esse 0,5. Por quê? Um mês equivale a 30 dias, né? Quanto de mês? X equivale a 15 dias. Né? Metade de 30, metade de 1 é 0,5. Então, eu teria 1 mês e meio. Então, apliquei regra de 3 simples aqui e resolvi. Vai render os juros de 2.700. Então, tirei os dados aqui. Ó, como o tempo está em mês, a taxa será dada em mês. Então, quando eu encontrar o valor da taxa unitária lá, ela vai ser em função de taxa unitária mensal. Né? Porque eu transformei o tempo em mês. Se ele me pedisse a taxa percentual, ele me pediu a taxa percentual, na verdade, anual, ou mensal, ou semestral, sei lá, eu teria que fazer. Se for anual, eu teria que multiplicar isso aqui por 12 daí. No caso, ele não falou em qual unidade que ele quer essa taxa, ele quer a taxa percentual. Então, se ele não pediu qual, vou achar a taxa percentual na mesma unidade que está o tempo, nesse caso aqui, o tempo está em mês. E aí, 2.700 é juros, capital 72.000, a taxa não tem, e o tempo é 1,5. Passa esse produto aqui para lá dividindo, né? 72.000 vezes 1,5. Se eu não me engano, deu 108, isso aqui. 108.000. Deixa eu ver se eu... R$72.000 vezes 1,5. 108.000. Vou inverter isso aqui. Vezes 2.700. Não deu certo, meu. Eu inverti só os 108.000. Tá certo. 0,025. Note que eu achei a taxa unitária, tá? Então, como ele me pediu a taxa percentual, então eu peguei e multipliquei a taxa unitária por 100 e encontrei 2,5 ao mês a taxa percentual. Então, direto, quitando as mesmas unidades, no caso, como o tempo era mês, então, encontrei a taxa unitária mensal e, com isso, multipliquei por 100 e achei a taxa percentual mensal também. Ele não falou em que unidade ele queria, então, tá tranquilo.
Aqui eu só copiei e não fiz, fui para baixo. Passei já direto na... Vamos detalhar isso aqui depois. Mas tudo bem. Questão 5, vamos fazer aqui. Eu só copiei para cá, para... Ficou e não resolvi. Então, vamos resolver agora. Depois eu corrijo isso aqui. Vamos determinar, então, o número de dias que devemos aplicar. Então, ele quer saber qual é o tempo. Qual o tempo para aplicar 80 mil reais a uma taxa de 0,1% ao dia. Né? 0,1% ao dia. De modo que produza 1.600 de juros. Então, eu tenho o capital, eu tenho a taxa e tenho os juros. Então, eu preciso achar esse 1.600, que é os juros, né? Dividido pelo capital, que é 80 mil, vezes esse 0,01 aí, ó, eu tenho que, esse 0,1 tem que dividir por 100. Se eu dividir por 100, vai acontecer o quê? Vai mais duas casas para a direita, né? Então, vezes 0,001. Vou mostrar para vocês lá na calculadora, ó. Eu tenho 0,1 percentual dividido por 100, então dá 0,01. Né? Multiplicado vezes 80 mil, o denominador vai dar 80 ali, né? Então, cortando 0, 160 dividido por 8, ou, vou inverter aqui, vezes 1.600. Então, eu tenho que o tempo em dias deu 20 dias. Então, no caso, como a taxa está diária aqui, ó, então eu acho o tempo em dias também. Esse aqui eu dei um Ctrl C e passei para a questão 6. Então, mas é 20 dias. Né? Então, a mesma coisa, tira os dados, né? E ele fala em determinado número de dias. Então, tá tranquilo. Em 20 dias, esse dinheiro, posso até fazer o teste. Né? 20 vezes 0,01 vezes 80 dá quanto de juros? Né? Vamos lá. 80 mil vezes 0,001, que é a taxa diária, vezes o tempo, 20 dias. Né? Deu R$ 1.600 de juros. Então, tá ali, volto na questão dos juros para retornar, para ver se está certo o meu cálculo. Questão 6, ele pede para calcular o tempo que se deve aplicar certo capital a 2% ao mês, de modo que o mesmo duplique o valor. Duplicar o valor significa que eu tenho R$100 e eu vou ficar com 200. Isso quer dizer que eu vou ter R$100 e os juros vai ter R$100 também, então vou dobrar. Então quer dizer que o capital vai ser igual aos juros. Isso que eu tenho que pensar, vai dobrar, né? Capital, os juros vai ser o mesmo valor do capital, porque vai ficar com 2 vezes. O montante vai ser 2 vezes. Então, se o capital é igual aos juros e a taxa é 2% ao mês, então, a taxa percentual, já dividi, achei a taxa unitária e eu quero saber o tempo. Né? Como a taxa está em mês, então o tempo será dado em mês. Isso na mesma unidade que se tem ali. Se tu quisesse no outro tempo, quisesse em dias, tu transformaria a taxa para diária e teria tantos dias. Nesse caso aqui, ele vai calcular quantos meses tem.
E aí aplico juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Como a capital é igual a juros, e ele quer qual o capital que deve ser aplicado, então eu troquei no lugar dos juros aqui, eu coloquei capital. Então, capital é igual a capital vezes 0,02, que é a taxa unitária, né, vezes o tempo. Né? E aí isolo o tempo, que é o que eu quero saber, quanto tempo preciso para duplicar, C dividido por C vezes 0,2, esse dá para simplificar, esse C com esse C debaixo aqui, fica 1 sobre 0,2, e isso 1 dividido por 0,02 é a mesma coisa que 50. Né? Ou seria 2 sobre 100, invertendo daria 100 sobre 2, né? 100 sobre 2 dá 50. Resolvendo de forma de fração, né? Na verdade. Isso é interessante quando vocês estiverem trabalhando, resolvendo a forma de fração, porque é uma dificuldade que se tem, né? Eu estou resolvendo direto porque vocês já dominam essas... Né? Mas em sala de aula isso aí é bem complicado. Isso aqui tem que mostrar como que resolveu isso aqui, na verdade. Como que 1 dividido por 0,02 se tornou 50, né? Então, é bom mostrar... Fale. Eu não tenho muito domínio em calcular esse tipo de contas aí. Eu preciso praticar bastante. É que a gente não tem o hábito de usar muito a calculadora, né, professor? Pois é, exatamente. É um hábito muito ruim. Ah, não, em sala de aula... Porque em sala de aula tu vai ter que mostrar para os alunos como que tu chegou ali, mas resolvendo no quadro. Exatamente. Os alunos eles têm que enxergar cada palavra, cada número que tu for colocar ali, tem que mostrar da onde tu tirou e coisa e tal. Exatamente. É diferente de uma calculadora que tu coloca na calculadora e te dá o resultado rápido ali. Sim. Não, com certeza. Se tu olhar aqui, ó, bem rapidinho já ter, ó, 0,2, ó, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 100. Então, se tu colocar 1, que tem ali, sobre 2 sobre 100, é uma divisão de fração. Isso aqui é uma fração. Então, tu vai tornar isso aqui uma multiplicação, invertendo a segunda fração, que era 2 sobre 100, fica 100 sobre 2. Isso aqui, 100 sobre 2 é 50. 1 vezes 50 dá 50. Então, tu resolve essa coisa bem tranquilo. Então, mas é isso mesmo. Eu lembro quando eu comecei a dar aula e fui para a sala de aula para resolver divisão com vírgula, dessas coisas. Ainda bem que bateu, eu conto essa história sempre. Daí eu disse, tema para casa para vocês. Na próxima aula, aí eu fui para casa e, como eu usava muito calculadora também, então teve esse... E depois eu parei, diminui bastante a calculadora, né? Porque sala de aula é quadro, não adianta. Isso aí vocês vão ter... É um hábito ruim da gente. Questão 7. É aqui uma questãozinha um pouco mais elaborada, né? A quantia de 10 mil reais foi dividida em duas partes e aplicada do seguinte modo. Né? A primeira parte a 2,5% ao mês durante 8 meses e a segunda parte a 3% ao mês em um ano. Sabendo que o juro proveniente dessas aplicações foi de 2.640, calcular o valor de cada parte. Bom, o que eu fiz aqui? Se a quantia de aplicação era 10 mil, então o C1 mais o C2 era 10 mil. 10 mil, desculpa. Né? E os juros da primeira, foi o capital 1 vezes, como era 2,5%, eu dividi por 6, 0,025, vezes 8 meses. Com isso, eu tenho que os juros do primeiro foi 0,2C1. E o juro do 2 foi C2 vezes
né? Aí ele fala que era 3% ao mês, então dividir por 100, 0,3 vezes um ano é 12 meses. Nota que eu transformei tudo para meses, né? Mesma unidade. E achei que os juros do segundo foi 0,36 vezes o capital 2. Como o total de juros, juro do 1 mais juro de 2, foi 2.640, eu coloquei 0,2C1 mais 0,36C2 igual a 2.640. Então, eu fiquei com dois sistemas aqui, C1 e C2, duas variáveis, montei um sistema de equações aqui. E resolvi pelo método da substituição, né? O que é o método da substituição? Isolei uma variável na primeira, lá, ó, o C2 passou para lá, e substituí na segunda. Onde tinha C1 aqui, ó, como eu isolei o C1 aqui na primeira, lá, ó, C1, C2 passou para cá, aqui onde tinha C1 na segunda equação, eu troquei por 10.000 menos C2. E aí, 0,2 vezes 10.000 deu 2.000, 0,2 vezes C2 deu menos 0,2 C2. Esse 2.000 passou para lá, ó, e esse 0,36 menos 0,2 deu 0,16 positivo. E aqui deu 640, né, 0,16, e esse 0,16 passou para lá dividindo, e eu achei que o capital 2 investido foi R$4.000. Se o C2 é 4.000, daí eu volto na outra equação e substituo no lugar do C2 ali por 4.000, acho que o C1 é 6.000. Então, capital 1, 6.000, e o capital 2, 4.000. Então, somando os dois, que resolve ali, dá R$10.000, e se eu colocar o capital 1 aqui, naquele tempo lá, vai gerar a soma dos juros que vai dar aquele valor ali. Vocês podem testar de dar certo ali na questão. Então, o segredo, no caso de juros simples, isso não é só de juros simples, mas está na mesma unidade o tempo e a taxa, sempre, né? E as taxas equivalências no juros simples, ela é tranquila. É só entender que um mês tem 30 dias, que um trimestre tem 3 meses, que um ano tem 12 meses, um semestre tem 6 meses, um quadrimestre tem 4 meses, né? E é isso aí, um ano tem 360 dias. Então, essas relações de taxas equivalentes, quando tu quer transformar para uma taxa para usar as mesmas unidades, tem que ficar bem claro para vocês como fazer essa transformação. E aí, no juros simples, é tranquilo, é só aplicação direta. É só fazer a divisão ou a multiplicação, se tu quer aumentar. Por exemplo, tu tem mês que quer transformar para ano, multiplicar por 12. Tu tem mês que quer transformar para trimestre, vezes 3. Tu tem para trimestre que quer transformar para mês, divide por 3. Então, outro divide ou multiplica pela relação que existe. É regra de 3 simples, né? Pode até montar lá, sempre que for necessário. E isso, estou falando em sala de aula de novo, né? Isso tem que trabalhar com eles, por isso que se trabalha a regra de 3 simples, né? Vai lá, eu quero transformar uma taxa anual para mensal, né? Um ano tem uma taxa de 15% ao ano, né? Então, no caso, 12 meses tem, se eu quero para transformar para mês, 12 tem 15, um mês tem X. Então, o que tem que fazer? Vou apagar aqui de novo. Eu tenho um ano que 12 meses equivale a 15%, né? Então, um mês equivale a quantos por cento? Equivale a X. E eu monto a regra de 3. Na verdade, é dividir, ó. Se eu isolar isso aqui vai dar 12x, eu multiplico invertido, né? É igual a 15, e aí divido esse 15 dividido por 12. Eu vou dividir, né, que era uma taxa anual de 12 meses, para um mês só. Isso vai dar uma taxa de... Deixa
Deixa eu ver quanto é que dá. Ia dizer 1,5, mas acho que não é 1,5. 15 dividido por 12. É 1,25% ao mês. Taxa unitária. Simplesmente faço. E a aplicação da regra D3 simples. Podem até, quando estiverem resolvendo, montar a regra D3 simples e aí vai trabalhando já um conteúdo que já foi trabalhado antes. Geralmente, desculpa, regra D3 se trabalha antes de trabalhar com essa parte de juros. Até porque se usa bastante na resolução. Ó, anota aqui que não tem, ó, não diz juros simples, tá? Mas já vou escrever aqui. Resolvam. Resolvam. Tá lá. Vamos mudar isso aqui. Esses exercícios são para aplicação em juros simples. Por mais que não apareça aqui, ó, eu quero que resolvam em juros simples, todos eles. Ok? Ok, professor. Certo, professor. Isso aqui eu acho que eu dei uma olhada, a maioria é direto, praticamente. Tem algumas coisas que são um pouquinho mais elaboradas, mas são poucas. Tá? Não vou olhar todos aqui, depois eu dou uma olhada. Se vocês tiverem dúvida em algum deles, podem me mandar lá. A gente... Tranquilo? Alguma pergunta? Por enquanto não, prof. Não, tranquilo? É isso, então. Hoje, sem se espichar muito, vou parar de gravar aqui, então, vou colocar de novo